Tudo bom, gente? Boa noite. Sétimo encontro. É isso mesmo? Parece que foi ontem, né? Que começou? Passa muito rápido, né? E agora a gente entrou nesse, eu vou chamar de módulo, né? Porque não é exatamente um módulo, mas a gente começou nessa etapa de falar sobre a reencarnação. E eu sei que na semana passada vocês tiveram uma aula ótima sobre reencarnação e ciência, não foi isso? Então, agora vocês acreditam em reencarnação ou não? Acreditam? É? Puxa, eu queria contar para vocês que eu não acredito. Não acredito. Eu vim aqui falar para vocês sobre reencarnação, mas eu não acredito em reencarnação. Sabe por quê? Porque reencarnação não é uma questão de crença, é um fato, né? Então não fica na crença, eu acredito que reencarne. A gente reencarna, quer queira ou não, quer saiba ou não, a gente vai reencarnar. Então é claro que é uma brincadeira minha, né? Não acredito, mas porque é para a gente sair dessa esfera da crença, né? E entrar no fato. A reencarnação é um fato, né? Bom, e como é um tema que é muito amplo, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre reencarnação. Então, foi o Beto? Quem foi? Foi o Roberto, né? Semana passada? Então, o Roberto começou a falar e a gente só vai terminar de falar de reencarnação na semana que vem. Olha que coisa, né? Na semana que vem, a gente ainda vai estar falando sobre a reencarnação. Agora, eu peguei o controle. O que eu fiz do controle aqui? Eu acho que eu estou... Hã? Estou ficando caduco, rapaz. Não, eu botei no bolso aqui, olha só. É a idade assim, um caso sério. Olha, botei ele no bolso e ele foi passando aqui. Ainda bem que não tem spoiler, né? Porque senão... Só para a gente poder ler quais são os nossos objetivos, mas eu estava exatamente falando sobre isso, né? Olha o tamanho do tema, né? Tem tanta coisa para a gente falar sobre reencarnação, que começamos na semana passada com reencarnação e ciência. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação no aspecto da educação. O nosso propósito, né? A gente vai ler ali quais são os nossos objetivos, mas o nosso propósito é a gente tentar sair um pouco daquela questão do ter que pagar algo, né, por aquilo que nós fizemos de forma inadequada, equivocada, sei lá, o que a gente pode dizer, né? Para a gente tentar entrar na ideia de que todo e qualquer aspecto, né, que ocorrer na nossa encarnação não tem um aspecto punitivo, e sim educativo, né? Não reencarnamos para pagar qualquer coisa equivocada, né? Aliás, um protocolo importante, um protocolo psíquico importante para nós é aquele de que aquilo que eu fiz no passado, se foi mal feito ou não, foi o melhor que eu pude fazer. Então, se era o melhor que eu pude fazer, eu fiz com o conhecimento, com a expertise, com as ferramentas que eu tinha naquela época, foi o melhor. Portanto, eu não tenho que pagar por isso. Eu tenho que usar essa experiência para aprender e da próxima vez fazer melhor. Então, aspecto punitivo, jamais. Aspecto educativo. Então, esse é o nosso propósito de hoje. Na semana que vem, aí me permitam, porque eu queria fazer logo aquele primeiro combinado, né, que eu gosto de fazer, é que a gente vai falar sobre esse tema hoje a todas essas mãos, né? Todo mundo vai participar, não tem aquele negócio de pergunta, não vou fazer essa não, deixa... Né? Não se bloqueiem, né, em perguntar. Perguntem, que eu prometo também que vou... Se eu souber, né? Se eu não souber, me permitam dizer que não sei, mas vou me empenhar para que a gente tire todas as dúvidas. Agora, se a pergunta for de algum tema que a gente ainda vai falar, também me permitam dizer, olha, sobre isso,
a gente vai falar na semana que vem, no próximo tema. Ou vamos falar sobre, porque às vezes surgem perguntas sobre, por exemplo, mediunidade. A gente vai ter lá 2 aulas que vai falar sobre mediunidade, médiuns e mediunidade. Aí, mas a pergunta é sobre obsessão. Opa, a gente vai ter também aulas sobre obsessão, desobsessão lá na frente. Então, me permitam falar em que momento nós falaremos sobre isso, mas a ideia é para que a gente potencialize o tema de hoje, né? Que a gente possa perguntar mais, saber mais, explorar mais, né, o nosso conteúdo de hoje. Bom, então, dito isso, hoje falaremos sobre reencarnação em processo educativo e com o seguinte objetivo geral: demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. Então, é o que a gente acabou de falar. E para que a gente chegue a essa conclusão final, a gente vai passar por alguns outros objetivos específicos. O primeiro deles, passei aqui sem querer, é explicar de forma clara como se dá o planejamento das reencarnações. Então, vamos ser o quão claro possível, né, para falar sobre isso. Demonstrar que, em que pese a inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Aliás, na hora de falar sobre o livre-arbítrio, normalmente abre-se um portal mágico e a gente vai para uma outra dimensão, porque esse tema exigiria mais 2 horas para falar sobre ele. Então, a gente vai trazer de forma sucinta, né, para entender que esse livre-arbítrio que temos não é tão livre assim. Tem algumas limitações, mas a gente tem a capacidade de fazer as nossas escolhas. Demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista física quanto das atitudes humanas. Então, tem aquela história assim, né? Você não está gostando do que está recebendo agora na sua vida, mude o que você está fazendo. E aí você vai ter resultados diferentes lá na frente, né? Se a gente muda os nossos hábitos, as nossas ações para melhor, certamente você vai receber, né? Porque o que isso vai reverberar no universo vai trazer para você resultados diferentes. Então, é simples assim. E por fim, explicar do ponto de vista espiritual que a vida na Terra, na forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros. Então, mais ou menos na mesma linha, né, que fala um pouco sobre a nossa responsabilidade, né, a respeito das nossas vidas. Eu ouvi esses dias, não foi agora não, né? Tem no meu trabalho, só para entender, o meu sócio é evangélico, é pastor evangélico, né? E a gente trabalha em plena harmonia, sem brincadeira mesmo, de verdade, porque é absoluto respeito, né? Então, quer dizer, na empresa tem pessoas que são evangélicas também, e tem outras pessoas que são, sei lá, né? Vai na sexta-feira, me lembrei do meu sogro agora, na sexta-feira ele vai na Umbanda, no sábado ele vai no Espiritismo, no domingo vai na Igreja Católica e está tudo bem. Então, pessoas que estão sem se decidir, né, que apito toca. Aí, uns dias desses, o rapaz que trabalha lá falou assim: ô, senhor Luiz, o senhor trabalha no centro espírita, né? Eu falei: trabalho. Aí ele falou: e lá tem aquele negócio lá de obsessão, não sei o quê? Eu falei: tem, desobsessão, né? Você vai lá para fazer a Ele: porque eu estou querendo ir aí para tirar o coisa ruim. Aí eu falei: estou querendo lá para tirar o coisa ruim. Eu falei: então eu acho que você precisa ir mesmo. Não vou dizer para você, não vai para desobsessão, não. Vai para uma palestra, ouve lá uma palestra, que você vai entender que de repente o coisa ruim é você. Porque não tem coisa ruim que se aproxime da gente se não encontrar em nós coisa ruim também, né? Então, ele vai, na verdade, ele vai precisar mudar. E, claro, brincadeiras à parte, mas o fato é esse, né? A gente esquece da nossa responsabilidade e acha que a gente pode terceirizar isso, simplesmente, não, vou lá para tirar o coisa ruim. E o que é você? Mude, né? Então, a nossa responsabilidade a respeito dos nossos atos, dos nossos deveres.
Bom, como um objetivo, uma finalidade da reencarnação, Adenauer fala no livro Reencarnação, Processo Educativo, que reencarna-se para aprender, para educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir e reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, é de fato, de verdade, uma nova oportunidade da gente aprender aquilo que não aprendemos por algum motivo, mesmo que você já tenha passado por situações das quais você não se saiu bem, e está tudo bem, né? Se a gente não teve êxito em alguma prova passada, mas teremos tantas quanto forem as necessidades de reaprender para cada um. Então, não tem, mas eu vou ter mais quantas chances? 70 vezes 7. Né? O que Jesus falou, né, sobre o perdão. Então, a gente vai ter quantas oportunidades forem necessárias. Agora, não é também saber que eu vou ter uma infinidade de oportunidades e eu vou ficar aqui de braço cruzado, né? Então eu tenho que fazer a minha parte. Então vou tentar fazer o meu melhor para que eu saia dessa encarnação tendo me melhorado, tendo aprendido alguma coisa, né? Tendo me educado. Numa linguagem bem atual, que aliás, eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, eu gostei muito e gosto muito da ideia sobre a evolução, de entender que a evolução é a aquisição de habilidades. Porque eu me recordo que há não muito tempo atrás, se me perguntassem assim, quem é uma pessoa evoluída, eu certamente diria, uma pessoa muito religiosa, né? Aquela pessoa que é espiritualizada e que reza muito, e que ama o próximo e que deseja o bem para o próximo. Eu ia dizer que essa era uma pessoa muito evoluída. Só que, na verdade, essa é uma pessoa evoluída nessa dimensão. É preciso que a gente evolua nas diversas dimensões da vida. Então, são muitas dimensões. Então, entender que quanto mais habilidades nas diversas dimensões da vida tivermos, mais evoluídos seremos. Então, aquisição de habilidades é o que denota evolução. Bom, até aí tudo bem, gente? Ainda não falamos nada com nada ainda, né? Estamos só no comecinho. Então, outro ponto importante, a reencarnação é uma lei da natureza, automática dentro do processo evolutivo humano. Então, posso dizer assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, não vou reencarnar não, vou segurar aí um bocado e vou ficar aqui e não vou reencarnar. Pode ser assim, gente? Não, né? Porque não tem jeito, a gente... é necessário reencarnar. E aí, a gente, na próxima semana, vai especificar sobre isso, mas teremos uma infinidade de tipos de encarnação, porque ela pode ser uma reencarnação compulsória. Se eu não quiser reencarnar, a lei vai me obrigar, eu vou precisar vir. Então, eu gosto de fazer uma brincadeira, que a gente fala assim no senso comum, pessoas aprendem de duas formas, ou pelo amor, ou pela dor. Só que o que a gente não sabe é que a dor é uma mão do amor que empurra a gente. Então, todas as vezes que a gente não quer alguma coisa que é necessário, vem essa mão e empurra a gente, né? E aí, assim é também para a reencarnação. Se você não quer reencarnar, você vai precisar reencarnar. E aí, você vai ter lá uma forma de voltar, né? De uma forma compulsória, você vai vir. Mas tem, enfim, a gente na próxima aula vai ver essas modalidades. O fato é, a gente não pode escolher, não. É um fato, vai acontecer, tem que reencarnar, né? Precisamos, né, reencarnar para avançar. E
em relação, né, à reencarnação e à educação, Adenauer, no mesmo livro, né, Reencarnação, Processo Educativo, diz assim, olha, o novo ambiente e o novo corpo iniciam o processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo, não se muda a individualidade, por se mudar o local de morada. Então, na aula passada, vocês viram a diferença entre reencarnação, ressurreição, mentepsicose, né? Foi falado sobre tudo isso. E a ideia, o conceito que o Espiritismo traz a respeito da reencarnação é um conceito evolutivo, a gente não retroage, né? Eu não sei se existe a palavra involuir, né? A gente não vai para trás. Tudo aquilo que o espírito adquiriu é dele, né? O avanço que ele haja conquistado é dele, não vai perder nada. Ele dá um novo start, né? Onde a sua memória cortical começa do zero, porque é um novo corpo formado para o espírito que pré-existe. Então, aquelas habilidades, né, como a gente está falando, aquisição de habilidades como evolução, aquilo que ele alcançou de evolução é dele. Mas num novo corpo, uma nova morada, numa nova vida, um novo começo, vai oportunizar a novos aprendizados, né? E algumas vezes até, porque será necessário, a gente vai ver um pouco sobre isso, que entre na nossa trajetória as chamadas provas e expiações. As provas são aquelas que têm um propósito de saber se você já acertou, né? Se você já aprendeu, vamos dizer assim, sobre um determinado tema. Se você passou na prova, né, tirou nota 10, opa, não precisa mais aprender essa matéria, ele já aprendeu, né? As expiações têm um outro propósito, que é te impulsionar para o avanço, para a melhora. Te joga numa situação que vai fazer com que você melhore. Então é preciso que isso esteja dentro da nossa trajetória, mas a gente vai falar mais sobre isso. De novo, perguntar para vocês, até aí tudo bem? Sem dúvidas? Então, eu esqueci de falar para vocês, a gente tem prova hoje, né? Avisaram ou não? Não avisaram? Não avisou? Puxa vida! Então, acho melhor perguntar, porque se chegar a hora da prova, aí a gente não pode mais dar dica. Depois que entregar os papéis, não pode. Então, vamos tirar a dúvida agora, né? Senão, na hora da prova já era. Bom, aí tem essa parte, né? O esquecimento do passado. Como a gente recebe um novo equipamento, né? Um corpo novo, corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade, experiências num novo meio que vai renascer, a gente acaba não lembrando do passado, às vezes, né? Alguém aqui lembra da encarnação passada? Lembra ou não? Ninguém lembra. Eu também não. Mas, por que acontece isso? Tem um dito popular, eu vou chamar assim, tem um dito popular, né, que se fala no meio espírita, que é um tal do véu do esquecimento. Já ouviram falar isso? O véu do esquecimento, né? Mas como é que a gente está fazendo um curso, né? Vamos entender o que é esse véu do esquecimento. Alguém sabe me ajudar? O que é isso? Por que isso acontece? Quem que fala aí? Até os túmulos são, até os túmulos são mais barulhentos do que essa turma. Ninguém fala nada. Não, aqui o seu, eu não consegui. Tá chegando o microfone aí para o senhor. A versão que existe, baseado no livro que eu li, é a Iniciação de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã. Uhum. Porque a gente pensa que o cristianismo de hoje foi uma das 40 versões que foi traduzido do aramaico para o grego e chegou à versão, entre aspas, moderna que se vive hoje há muito tempo, né? E nesse livro, o pesquisador, que acredita na reencarnação também, lógico, ele fala que no meio católico inicial havia
essa descrição da reencarnação velada, né? Parece que não era explícita, não me lembro da leitura. Não, até antes do século V era explícita. Aí, foi Constantino que tirou a palavra, né? Mudou a palavra. Ele fala parece que ele fala, já antes no concílio que teve lá, não me lembro, concílio IV, no século IV, né? No século V, foi esse concílio papal de Constantino, né? Mas antes dele parece que já teve um outro, não sei, não me lembro os detalhes, mas é por aí. E uma das versões que ele diz é, poxa, se a gente botar isso aqui agora, a bagaceira que o cara faz, ele vai pensar que vai ter várias oportunidades e vai... Quer dizer, isso é uma linguagem bem popular. Então imagine, vamos botar aqui que o cara só vive uma vez, porque senão se ele pensar que vai ter várias, né, como era corrente, né, até então, tudo indica, né? E ele não vai se preocupar, vai pensar que vai ter a vida em outras vidas para melhorar sempre. Essa é uma das versões, né? E também, aí diz que a partir daí que foi instrumentalizado lá, a gente não sabe como, né? No catolicismo que admitia a ressurreição em vez da reencarnação. Que seria, essa é uma versão, né? Seria a ressurreição. Isso é um fato histórico, né? Até o século V, de fato, no cristianismo, se admitia a reencarnação. A gente vai ver passagem, Jesus falou, olha, se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino dos céus. Tem várias falas, né, que nos levam a entender que o que está sendo falado ali é reencarnação. Mas não é essa. A minha curiosidade ainda de saber de vocês é outro aspecto, porque esse é um aspecto histórico, verdadeiro, mas é um aspecto histórico. Eu queria saber é o fato biológico. Porque a gente fala de um véu que faz com que a gente esqueça do passado, mas isso parece algo mágico, né? Se os 3 pilares que compõem o espiritismo, né, a filosofia, faz a gente não receber tudo na caixa dos peitos e aceitar. A gente vai filosofar, a gente vai indagar, perguntar, questionar a respeito daquilo. O religioso, porque a gente sabe que existe uma transcendência, tem um Criador, né, que a gente chama de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas existe um outro pilar, que é o pilar da ciência. Então, o pilar da ciência traz o crivo racional, aquele que Kardec incita, né, da fé raciocinada, ou seja, que aquelas crendices, aquelas coisas assim, porque quando você fala véu do esquecimento, me parece algo mágico, né? E a ciência fala o que sobre isso? Então, existe um aspecto biológico para que isso ocorra, para que esse esquecimento aconteça. É sobre isso que eu quero saber, que eu estou curioso, por que a gente esquece, né? Segundo uma palestra de Denoir, ele fala sobre a reencarnação, que antes de reencarnar, o perispírito ele vai se preparando, vai adquirindo uma nova persona, e essa persona, quando encarna, isso para os familiares dele saber, inclusive quando ele retornar, que ele vai estar com uma nova roupagem, né? Quando ele desencarnou com a roupa velha. Com a roupa velha, né? Com o corpo, né? E quando ele volta, ele se prepara com nova persona. Então, esse véu do esquecimento talvez seja isso, porque ele já vem com nova persona quando ele se conecta, né, no cóccix lá, no embrião, para poder... Então, ele não vai lembrar do passado. Talvez seja isso. Reginaldo, você chutou para o gol, mas bateu na trave, quase entrou, foi raspando ali, né? Mas foi boa a ideia. Vamos arredondar essa ideia aí, que está perto disso. No primeiro momento, aquilo que você está lá no slide, né? Um novo cérebro que não tem ali memórias. Essas memórias estão essa bola vai entrar, está chegando perto. Estão arquivadas na mente, né? Está lá no perispírito. E, no segundo momento, esse véu do esquecimento, né, ele acontece para que essa nova oportunidade, nesse novo momento reencarnatório, possibilite, né, o contato com os
os outros espíritos, né, as outras pessoas pelas quais você viveu experiências anteriores e que essas experiências agora possam favorecer, né, um ganho evolutivo, né? Porque se você lembrar do passado, aquilo que aconteceu, né, nessas experiências, eu não vou dizer ruins, mas vou dizer desafiadoras. Então, se você lembrasse disso, ia ficar muito mais difícil você conseguir, né, superar essas adversidades. Então, o véu do esquecimento tem como esse objetivo principal, realmente nessas relações interpessoais, você conseguir atingir seu objetivo de sanar essas pendências. Dona Ana Paula, a gente vai ficar com isso, mas a gente vai espremer isso aí um pouco mais na frente, porque o aspecto que eu quero ainda não é esse, eu quero o aspecto biológico, porque isso, o que que a senhora relatou, que está legal, e a gente inclusive vai falar sobre isso na frente, ele vai ajudar na nova relação, porque se eu esqueci, então é claro, né, que vamos supor que a Ana Paula no passado tenha sido Cleópatra, e eu no passado fui Antônio. Aí tivemos como é que, na linguagem de hoje, como é que dá o nome? O rally rola? Não, o rally rola serve, mas a palavra que eu queria era um negócio mais bonitinho, né? Tudo bem, aí rolou, né? Então, aí o que acontece? Cleópatra desencarnou, eu também, agora a gente não lembra, mas aí quando chega aqui, fica naquele negócio assim, parece que já teve alguma coisa, mas não lembra, aí dá a oportunidade de eu conhecer outra pessoa, né, e ter novas experiências e tal. Beleza, porque eu contei uma história bonitinha, mas vamos supor que ao invés de um casal apaixonado, se nós tivéssemos sido os dois gladiadores, e nós nos degladiamos lá, e aí eu, gladiador, tirei sua vida, matei. Agora, chega aqui, você está sentado aí assistindo a aula, rapaz, foi ele que me matou, espera aí que ele agora está tirando onda de professor, vamos desmascarar isso aí, porque ele é assassino, me matou. Não vai dar nem para terminar a aula, porque a gente vai ficar com raiva. Então, quer dizer, essas são questões, né, que fazem com que esse esquecimento vai ajudar, porque aí a gente pode voltar a ser amigo agora, começa de um ponto novo, né? E a gente vai ter uma nova relação porque eu não lembro do passado. Mas não é esse ainda o aspecto, eu quero saber do aspecto biológico. Alguém mais vai? Aqui, ó, a Cândida, isso? Cândida. Eu não tenho muita certeza, mas de repente pode ser, porque eu não estou conseguindo conectar muito. Mas a gente tem uma glândula pineal, né, com uns cristais que a gente faz a conexão biológica. Cristais de apatita. Que faz essa conexão. Então, de repente, aí, eu fiquei tentando lembrar assim, né, o que de biológico, né, nessa relação do véu do esquecimento. E aí, só me obviamente... Agora chutou para fora. Agora o Reginaldo chutou na direção do gol, raspou na trave e saiu, né? Foi na direção certa. Agora você chutou para fora. A glândula pineal, de fato, tem uma relação biológica importantíssima, mas não é essa a relação. Ela vai se relacionar na mediunidade. A gente vai até falar sobre glândula pineal lá na frente, quando a gente estiver falando sobre mediunidade. Tem alguma coisa a ver com a memória celular? Talvez, aí também. A gente tem uma teoria que é chamada teoria das 3 memórias, que é a que eu vou contar para vocês agora, para então ver se a gente arredonda. Eu gosto de dar essa explicação, eu não sei se eu fiz isso. Eu tive aqui em qual aula mesmo? Que eu já nem lembro mais. Foi na 3? Se foi na 3, eu contei essa história que eu gosto de contar, que é a história dos quadrados. Então, ó, nesse quadrado aqui, é a dimensão física, né?
Esse outro quadrado aqui é a dimensão espiritual. E nesse quadrado aqui é a dimensão do espírito. Então, na dimensão do espírito, quem habita aqui? O espírito, né? Então, aqui é o espírito. Na dimensão espiritual, quem habita aqui? Qual é o veículo de manifestação do espírito? O perispírito, né? E aqui, na dimensão física, quem é o veículo? É o corpo físico. Bom, o que acontece? 60 anos de experiência, né? Minha história. 60 anos, né, de lida, aprendendo, tal, estudando, relacionamento, né? Vida de relações, enfim, adquiri um monte de habilidades, um monte de aprendizado. Isso tudo criou uma memória que é chamada memória cortical, está aqui, está no cérebro. Conexões sinápticas ali formam um locus de memória. Só que essas memórias, elas são trazidas para aqui o outro veículo aqui, que é o perispírito, e elas vão sendo armazenadas aqui, né? Como que em gavetinhas, olha, vamos criar uma historinha, né? Gavetinhas aqui, as memórias estão guardadas aqui e tal. Um belo dia, curva ABC da vida, né? A gente nasce, cresce e morre. Então, sabemos que um dia essa hora chega, esse corpo aqui morre. E com ele morre o cérebro. E morre a córtex cerebral, onde estavam aquelas conexões, onde estavam aquelas células, né, que formam a memória. Então, morreu esse corpo. Mas o espírito, o que aconteceu com ele? Desencarnou, né? Então, o espírito está aqui agora com tudo aquilo que ele vivenciou lá nessa dimensão, no corpo espiritual. Bom, aí passa por um tempinho que a gente chama de erraticidade. Ele se prepara para uma nova encarnação. Vai lá, eu não vou contar agora como é que é, porque é a próxima aula, né? Planejamento reencarnatório, mas ele combina com a mamãe, com o papai, olha, tô junto aí, galera, papai e mamãe se combinam e tal. Aí, óvulo fecundado, nidou, aderiu no endométrio. O espírito que estava aqui, que pré-existe, que tem toda a trajetória, o conhecimento dos seus personagens, ele começa a se prostrar a ponto de poder se conectar no novo corpo em formação, aquele óvulo fecundado. Aí uma das funções do perispírito, que a gente estudou lá na aula 3, chamada MOB, Modelo Organizador Biológico, interage com esse corpo físico, formando ele, trazendo características espirituais, porque a herança biológica, física, papai e mamãe, DNA do papai e da mamãe. Aí há essa interação, formou um novo corpo. Essa córtex cerebral que chegou aqui agora, que foi formada, está zero bala. Aquelas memórias que o espírito tinha não estão aqui. Portanto, eu não lembro de nada. Mas eu perdi tudo isso? Não, está lá no perispírito. A gente tem como resgatar isso? Tem. E às vezes até, aquele ditado que diz assim, que para toda regra há uma exceção, né? Eu tenho um professor que fala que não é exatamente essa frase, a gente mudou, né? Que é a exceção prova a regra. Porque se a gente diz assim, olha, não pode sair da escola se não tiver uma autorização do diretor. Então, essa autorização do diretor é a exceção que prova que não pode sair, porque você só pode sair com autorização, né? Então, qual é a exceção da regra para a encarnação? A gente vai encontrar crianças, na maioria das vezes, que se lembram de momentos da vida passada, lembranças espontâneas. A gente vai ter pessoas, aí não só crianças, que trazem marcas, a gente viu isso na aula passada, né? Que trazem marcas que foram relativas à encarnação passada. A gente vai trazer, tem pessoas que trazem habilidades. Quem que nunca viu aquele menino de 3 anos de idade, os dedinhos estão tudo pequenininho, tocando piano, uma obra de Bach? Já viram isso?
tocando no piano que parece... Não teve tempo aquele menino para aprender piano desse jeito, né? Um curso de piano, 8 anos, 9 anos, para o cara tocar mais ou menos, né? Então não deu tempo para aquela criança. Só pode ser lembrança de vidas passadas, né? Da habilidade musical lá que ele tinha de vidas passadas. Então essas são as exceções, não era para acontecer, mas de vez em quando escapa e a gente relembra. Mas o espírito não perde absolutamente nada, tudo está guardadinho lá no perispírito. Aí uma regressão de memória, né? Tem terapias que te levam a ver, às vezes em desdobramento, você tem acesso a algumas questões da vida passada, né? Então tem como acessar. Mas o véu do esquecimento é um nome, vamos dizer assim, para dizer que você tem uma nova córtex cerebral, um novo cérebro, um novo aparelho físico do qual não tem aquela memória no passado. Ele vai construir, então, porque a gente começa pequenininho lá, a gente vai construir novas memórias, e essas novas memórias também vão ser trazidas para o perispírito. Aí o que eu falei que o Reginaldo chutou, que foi na direção do gol, mas aí escapou, porque ele foi perto disso, mas ele colocou lá as personas, né? E as personas é uma ideia da psicologia, é uma ideia junguiana, que são máscaras que a gente usa. E, na verdade, na encarnação, você não forma uma persona, você forma um personagem, que é um personagem. O Luiz Carlos é um personagem, né? Agora, o Luiz Carlos tem várias personas, são várias máscaras. Isso não quer dizer que, às vezes, você fala, pô, aquele cara é mascarado. Não é nesse sentido, né? Jogador de futebol mascarado tem um bocado, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido de, por exemplo, aqui eu estou usando a máscara do professor. Quando eu chegar em casa, eu tenho a máscara do pai. Eu vou, se não chegar e já não estiver dormindo, mas não, porque sexta-feira os meninos dormem tarde. Tenho a máscara do marido, contra minha esposa. Então, segunda-feira, eu já ia falar amanhã não é sábado. Segunda-feira eu vou para a empresa, tem a máscara do profissional. Então, enfim, essas são as personas, né? São muitas. Personagem é um só. Quando eu falei persona, eu quis dizer com relação ao corpo físico, as características físicas que você, quando desencarna, quando você desencarna, você leva essas características até você reencarnar. E nessa reencarnação seria essas características físicas que eu chamo de persona, que eu entendi dessa forma. E aí faltou... Não, foi pertinho, foi pertinho. Eu entendi que você chegou perto lá, mas só adequamos, né? A gente só está arredondando aí para ficar direitinho. Bom, ficou mais claro por que não lembra do passado? Né? Biologicamente, por que não lembra? Porque não está na córtex cerebral, né? Um novo corpo. Então, há um enunciado, né, que fala sobre a reencarnação, né? Diz que a reencarnação é você ganhar um novo corpo, é você retornar ao novo corpo formado especialmente para o espírito, mas que nada tem a ver com o corpo anterior, e de fato não tem, ele é um corpo novo, né? Ele biologicamente é uma herança do pai e da mãe, e ele vai trazer características, acho que o que você quis dizer da persona, né? As características do espírito que pré-existe, né? Ele vai trazer, e ele vai, inclusive, imprimir isso, né? no novo corpo, né? Mas as lembranças, as memórias em si, aí ele não tem, só se escapa alguma coisa, né? Como é possível, a gente vê de vez em quando aí isso escapar. Bom, vamos avançar um pouco mais. Então, durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total, pois o espírito tem lembrança dele quando liberto do corpo, durante o sono, através de sonhos, durante meditações, por influências de amigos espirituais, bem como através de intuições. Bom,
Alguém lembra? Porque até ia falar assim, a gente não lembra, mas nem sempre a gente não lembra. Tem pessoas que têm a clareza do seu propósito, né? Tem, claro, dizendo assim, minha vida é para isso, meu propósito da minha vida é fazer tal coisa, é estar nessa direção aqui, né? Tem pessoas que têm essa clareza. E isso certamente faz parte lá de um planejamento pretérito, né? De um plano que foi feito lá antes da encarnação. Olha, nessa encarnação vai ser assim, assado, cozido e tal, né? Vai ser desse jeito. Claro que aí a gente vai falar mais na frente do livre-arbítrio, mas a gente vai participar dessa escolha parcialmente, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, se for deixar eu escolher a minha reencarnação, eu ia ser bem simples, né? Eu queria nascer na família real da Inglaterra, né? Porque besteira, né? Pouco dinheiro é besteira. Enfim, estou de brincadeira, mas a gente só vai escolher as boas coisas, né? E a reencarnação, ela precisa ser planejada não no sentido de ter as boas coisas, mas no sentido de ter situações que vão nos favorecer a aprender. E nem sempre é vivendo só no bem bom. Às vezes a gente tem que passar por perrengues, né, vamos dizer assim, porque esses perrengues fazem com que a gente aprenda, né? Situações difíceis, situações complicadas, complexas, né? Que fazem com que a gente cresça, né? A lida relacional, né, com pessoas diferentes, pessoas complexas também, fazem com que a gente... Então, isso faz parte, né, do planejamento, portanto, você não vai escolher uma coisa que você sabe que vai ter um certo sofrimento ali. Então, a nossa participação é parcial em função disso. Claro isso também, gente? Ou isso causa alguma dúvida, não? Tranquilo? Bom, e o aprendizado? O aprendizado, acho que só está ratificando o que a gente acabou de falar. Porque o aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Então, já abriu aí um detalhe. Então, a gente só aprende, só evolui encarnado? O que vocês acham? Não, né? Então, a gente também aprende, também evolui desencarnado. Mas a relação com a matéria oferece oportunidades que só a matéria pode trazer. Então, é necessário. Por isso que a reencarnação é uma lei. Você vai precisar reencarnar, né? Senão a gente ficava só lá na vida espiritual, né? E não precisava vir para cá. Não, lá você também se prepara, você aprende, você estuda, e uma infinidade de coisas semelhantes aos que a gente faz aqui, a gente vai desenvolver lá também. Mas é necessário que haja esse contato com a matéria para que a gente possa se desenvolver. Então, essas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Eu falei que tem uma teoria, né? Acho que foi a Josenildes. Foi a Josenildes que falou se tinha alguma coisa a ver com memória celular. Eu falei, olha, indiretamente, diretamente tem a ver com uma teoria, que é uma teoria das 3 memórias. Então, a gente falou sobre uma memória, que é a memória cortical. Então, é a memória do aprendizado da encarnação, ou seja, desde quando a gente nasce, saiu da vida uterina, você já está aprendendo, você já está formando ali conexões sinápticas que criam locos de memória, e até o último suspiro. Bom, mas essas memórias, esse aprendizado, ele traz para uma outra memória aqui, que é uma memória espiritual, ela tá uma memória que está lá no perispírito, né? Então, você tem os corpos, né, que vão armazenar essas informações. Mas, se a gente pensar que vai ter um dia que o espírito não precisa mais do perispírito, não vai ter esse dia? Vocês lembram disso, não? Aquelas perguntas lá que está no Livro dos Espíritos, de 100 a 111, quem é que lembra o que fala lá?
Fala, tá precisando ler o livro dos Espíritos, hein? Quem é que já leu o livro dos Espíritos aí? O senhor é craque, o senhor eu já sei. Perguntas de 100 a 111, vai falar sobre a escala espírita. Então vai falar que os espíritos têm 3 grandes escalas, né? Que é dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e do espírito puro. Aí, quando a gente chegar a espírito puro, que é onde a vista consegue alcançar, quando chegar em espírito puro, você não precisa mais do perispírito, porque o espírito já se despojou de todas as suas vicissitudes, já conquistou todas as habilidades, né, que são inerentes ao que a matéria pode oferecer. Tudo que o aprendizado que você precisava, você já tem. O que essa matéria pode oferecer, a gente já conquistou, já se despojou de tudo que não precisava. Pronto, então espírito puro, aí não tem mais perispírito. Então, se a gente pensar que só tem essas 2 memórias aqui, a memória física e a memória espiritual, quando o perispírito acabar, né, porque ele é durável, mas ele é perene, um dia ele acaba. Aí, quando ele acabar, o que aconteceu com o espírito? Então, ele não ganhou nada? O que vocês acham? Então, o espírito apreendeu aquilo que faz com que ele se relacione com as leis de Deus. Então, por exemplo, hoje alguém aqui faz caridade? Quem faz caridade aí? Todo mundo faz, eu sei que todo mundo faz aqui, é porque, né, Jesus falou que é para a gente que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dá, então a gente não, eu sei que vocês não estão falando por causa disso, que vocês estão querendo, né, seguir direitinho o que Jesus falou. Mas a gente sabe que a gente faz caridade, por quê? Porque a caridade é um exercício que leva a gente a se tornar uma pessoa boa. Fazer caridade é um exercício que te torna bom. Então, ó, aqui a gente faz caridade. Aí, aqui te dá a habilidade de amar ao próximo. Aqui você é bom. Então, é a terceira etapa do aprendizado. E quando você é bom, você não precisa... Porque hoje a gente... Aí agora eu vou falar por mim, porque eu sei que olhando para vocês, eu só estou vendo o espírito iluminado, eu sei que vocês não têm essa dificuldade que eu tenho, então eu preciso falar de mim agora, né? Para eu fazer algumas caridades, algumas doações, eu fico naquele negócio assim, pô, eu vou dar dinheiro para esse cara vai usar com droga, eu vou dar, sinal, né? Quando falando de sinal, eu vou fazer isso, essa pessoa vai usar mal, vai não sei o quê. Por que eu estou julgando? Porque eu não sou bom ainda. Porque o dia que você for bom, você faz e não está preocupado com o quê? Você simplesmente faz, porque você é bom. Então pronto, né? Mas a gente fica julgando, né? Fica querendo julgar se está certo, se está errado, se deve, se não deve. O que a pessoa vai fazer com isso? Vai usar mal, né? E aí a gente fica julgando, porque eu não sou bom ainda. Entenderam essa ideia, né, das 3 memórias? Quando não tiver mais perispírito, Ricardo, pergunta ali. Então, quando não tiver mais perispírito, é porque o espírito já apreendeu, né, o que ele... Boa noite. Tudo bom com o senhor? Tudo jóia. Boa noite. É assim, são 2 pontos que eu queria tocar. Essa questão do sinal, ele vai usar com droga e tal, eu acho que o raciocínio é o contrário. Né? A pessoa, quando pensa, ele vai usar com droga, vai usar errado, na verdade está usando esse pensamento como pretexto para não dar a caridade e não ao contrário. Né? Então ele já sabe que não vai dar caridade. Ele está só procurando um pretexto que satisfaça a própria... Perfeito, é isso mesmo. A mentalidade dele de saber que não deveria negar, mas está negando a si mesmo fazer aquela caridade. É isso mesmo, mas foi isso que eu quis dizer. E uma outra coisa eu queria perguntar sobre o espírito puro.
Uma vez atingido o máximo da pureza, como fica o processo evolutivo de um espírito puro? Aí o senhor fez uma pergunta que eu queria ter pelo menos 2h30 para a gente falar sobre isso. Porque se eu for olhar para o Livro dos Espíritos, ele vai dizer que quando chega ao espírito puro, quando chega, eu vou ser um co-criador com Deus. Então, a partir daí, eu serei um mantenedor dos mundos. Eu cheguei a um nível de evolução que vou co-criar com Deus. Eu tenho a impressão que não acaba aí, tem que ter mais, porque será que é um limite? Né? Eu acho que não, talvez. Por isso eu falei assim, olha, até onde a nossa vista alcança, é onde a gente tem na literatura. Tem um outro livro que eu fiquei falando sobre isso, tentando me lembrar o título desse livro, que ele fala sobre a segunda morte, que ele vai falar que nesse ponto o espírito não é um livro espírita, é um livro espiritualista, né? Então ele vai dizer que é uma outra jornada quando se parte disso, e que nessa outra jornada ele se torna um logos universal, que o Sol, por exemplo, seria um logos, que emana energia, né, de vida e, enfim, de mantenimento dos sistemas. Então, que há uma outra jornada. Mas, se a gente está olhando só para o Espiritismo, o Espírito se torna um co-criador, ele vai estar ali junto com Deus, mantendo e criando o universo. Então, é aonde a gente pode chegar. E ele manteria a identidade? É outra coisa também, assim, para a gente pensar a respeito. Porque que identidade, né? Porque quando a gente fala de identidade, agora, por exemplo, eu estou falando da identidade desse personagem que é o Luiz Carlos. Agora, esse Luiz Carlos de agora, ele foi Antonieta, Josefina, Maria, José, enfim. Então, a cada nova encarnação, por exemplo, eu não estou nem pretendendo, vou deixar isso claro, que é para os espíritos entenderem. Ele está dando só um exemplo na aula, né? Se eu desencarnar amanhã, olha só, é só brincadeira, né? Se eu desencarnar amanhã, esse corpício morre, mas o espírito volta para cá. Quando ele voltar para cá, ele vai se lembrar imediatamente dessa identidade do Luiz Carlos. Só que ele vai misturar isso com as suas identidades anteriores, porque eu não fui só Luiz Carlos, eu já fui, como eu falei, um monte de pessoas, né? Um monte de personagens. Então, que identidade eu terei? A identidade que mescla todas essas personalidades, todos esses personagens que eu fui. Então, eu suponho que, uma vez que eu tenha chegado a esse nível e que não precise mais do perispírito, qual será a minha personalidade? Certamente não será a última. Será uma mescla de todas, aquilo de melhor que todas as personalidades, os personagens ofereceram, esse é o que serei. Não é a mistura de todos, não é de um só. Então, que personalidade? A do espírito, aquela que mostra a trajetória toda dele, todo o desenvolvimento dele. O senhor chegou a ideia junto comigo? Porque isso é só uma divagação, né? Mas, como eu falei, eu queria 2h30 para a gente falar a respeito disso. Porque... pois não. Luiz, rapidinho, faltando a parte da solidariedade, eu mesmo tenho um grupo mesmo que eu participo, que todo mês a gente faz café solidário. Uhum. E a gente divulga todo mês, certo? Que a gente vai todo mês na rua distribuir 200 kits de café solidário. Muito bom. A gente, para lá botar, para conseguir os kits, é um sacrifício. Uhum. Até do próprio bolso que a gente tem que tirar para poder, certo? E tem gente que às vezes imagina, poxa, será que realmente esse pessoal está levando para a rua? A gente tem que divulgar na mídia, botar na mídia, uhum, certo? Para mostrar que a gente está indo na rua, mostrando que a gente está levando, a gente tem até a própria camisa. O alimento certo? A gente está levando o alimento para o pessoal na rua, a gente está mostrando, mostra, o
pessoal para mostrar que a gente está levando, porque senão o pessoal não acredita. Se a gente não fizer isso na mídia, o pessoal não acredita. Que a gente faz toda vez, acho que é a penúltima segunda-feira de cada mês. Perfeito. Então, isso é fazer a caridade. Agora, entendeu o conceito que eu falei, né? A gente faz esse exercício enquanto a gente precisa aprender a ser bom, porque um dia que você for bom, a gente já vai fazer isso naturalmente, né? Quando o exemplo que eu falei do sinal, houve uma vez, eu tinha, né, eu ainda tenho no meu carro uma carteirinha ali, uma bolsinha, que eu guardo moedas ali. Então, toda vez que recebi um troco de moeda, eu vou guardando ali. E aquelas moedas eu já dizia assim, olha, isso aqui é o dinheiro do sinal, porque era para chegar no sinal, eu já usava aquele dinheiro ali para doar. Aí um dia, uma pessoa me falou assim, você dá dinheiro no sinal? Eu falei, dou. Aí ele falou, rapaz, olha, eu cheguei à seguinte conclusão, que se você der dinheiro no sinal, você está profissionalizando aquela pessoa a não fazer outra coisa. Porque vamos fazer uma conta de papel de pão aqui, se você, vamos supor que num sinal passem 100 carros, e se cada pessoa der uma nota de R$2, esse cara ganhou R$200 num dia. Estou falando 100 carros só, talvez passe mais, não sei se mais de 100 doaria, mas R$200. Se ele trabalhar de segunda a sexta, ele fez milão na semana. Se ele trabalhar o mês todo, R$4.000. Quantos pais de família que vão para o trabalho e ganham menos, às vezes, que um salário mínimo, né, num trabalho formal? Aí o cara fala, poxa, é melhor eu ficar aqui, porque eu ganho mais do que eu ir para um outro trabalho. Aí, quando eu ouvi a pessoa me falando isso, eu falei, puxa, faz sentido. Se eu estou dando, né, eu estou incentivando essa pessoa a não fazer outra coisa, eu vou formar um profissional pedinte, né, eu estou colaborando para ele ser pedinte. Aí eu parei de dar o dinheiro. Só que um dia me deu um negócio, e parece que o universo vai também provocando isso, né? Começou a acontecer comigo, assim, eu chegava no supermercado, tinha uma pessoa que me pedia. Aí eu saía na porta do supermercado, a pessoa vinha me pedir. Aí eu chegava no carro, tinha uma pessoa para pedir. Aí eu chegava no sinal, a pessoa pedia. Eu falava, não é possível, que miraram em mim, né? Foi todo mundo mirando em mim. Eu falei, poxa, eu acho que é o universo querendo me dizer alguma coisa. E aí eu pensei nisso, eu falei, puxa, quer saber, eu estou julgando. Porque eu não tenho que estar preocupado com isso, né? Eu tenho que fazer a minha parte, que é dar. Se essa pessoa vai usar bem ou se vai usar mal, aí eu posso, junto com a minha doação, tentar dar uma orientação, né? Olha, o dinheiro em si ele não declina para o bem ou para o mal, ele é neutro. A pessoa que vai usar é que vai dar o direcionamento para isso. Então, eu poderia fazer essa parte de tentar orientar também, mas você vai fazer isso no sinal? Não tem como, também não tem como. Então, enfim, eu parei com esse negócio de não dar. Então, agora, eu sigo o coração. Tem sinal que você chega e você fala, não deu vontade de dar, eu não dou. Mas tem aqueles que você chega e, puxa vida, eu vou dar e pronto. Eu estou falando de sinal, mas tem outras coisas. Então, enfim, mas será que Divaldo Franco, olha, eu vou usar, né, Divaldo Franco, Medrado, né, e tem esse esforço todo que é de não estar, no meu caso, né, não estar doando porque estou julgando, porque estou achando que está fazendo isso, aquilo. Certamente não, eles fazem porque eles são bons, então eles vão fazer. Então, mas para nós, a caridade é um exercício importante. E vejam, que o senhor quer falar, mas só para fechar esse ponto. E vejam que ela não é igual em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque nós que moramos aqui, né, no Brasil, na América Latina, não vou nem falar Bahia, porque é geral. Essa é um tipo de caridade necessária. Agora, se a gente morasse na Suíça, você acha que a gente ia dar dinheiro no sinal? Seria esse tipo de caridade? É o outro. Então, as necessidades, né, reencarnatórias, trazendo para o nosso tema, têm relação até com isso, até com o local que você vai viver, que você vai passar a sua encarnação. Porque o seu aprendizado naquele local certamente será diferente
de um outro local, que talvez não tenha essa necessidade. Se a gente morasse na África, teria, talvez até de que recebêssemos essa caridade, né? Porque tem regiões da África que são muito pobres mesmo, né? e carentes e precisam de ajuda. Mas, enfim. A pergunta do senhor ali eu achei bem, porque eu acho que você já respondeu, né? Quando você fala que outras abordagens, entre aspas, espiritualistas, né? Porque quando você, vamos dizer, o espírito perfeito, de chegar a um ponto dele depois lá de milênios e milênios. O que é perfeito? É perfeito em relação ao que a gente hoje conhece como perfeito. Mas será que é só isso? Mas eu quero dizer o seguinte, então uma pessoa, vamos supor, um ser chegou a esse ponto aí. Olha lá, dizem que aquele lá de cima foi um dos que chegaram lá, né? São Francisco, né? Dizem, né? Outra abordagem aí mais espiritualista, sei lá, dois, né? Entre vários poucos, entre aspas. Pelo menos a leitura que eu fazia antes de estar conhecendo melhor agora o espiritismo, né? Mais de uma linguagem mais na linha espiritualista, assim, de outras abordagens também, mas que tem como pano de fundo a reencarnação. Então, no caso desse espírito, dentro da abordagem espírita, que o próprio Kardec, no livro que você falou, né? Ele não haveria mais necessidade de vir para esse esquema planetário, porque, vou dizer, viu? Kardec? Aqui, essa história de dizer que é um planeta de expiação, vamos combinar. É para você aprender, como você falou, pela dor, pelo amor. A meu ver, nessa abordagem espírita, eu não falo explicitamente disso, segundo eu entendo, né? Não sei, que eu também nunca li o livro dos Espíritos, né? Apesar de falar muito, mas nunca tive a oportunidade nem de ler, estou pretendendo, né? Futuramente. Então, é um mistério, né? Porque você não vai vir mais para esse planeta, você vai para um esquema planetário, você pode se tornar um guardião do planeta, como dizem que São Francisco transcendeu e outros, né? E estão lá, ou até outros esquemas planetários, né? Porque eu acho isso interessante, porque a civilização não existe só no plano físico, né? Ou, eu digo, a humanidade, como a gente conhece, existem outros planos. Então, ele deve ir para uma dimensão superior e tal, e ficar lá, a meu ver, né? Não entendo, não tenho a menor ideia, uma percepção bem, vamos dizer assim, bem, eu diria até grosseira, mas emanando energia para ver se isso aqui melhora, porque vamos combinar, é atrasado. E algumas correntes falam que aqui, aliás, o próprio Adenal uma vez falou aqui, né? É um planeta de doentes e de prisioneiros. Prisioneiro no sentido que você está sujeito à lei do aprendizado, ou karma, seja lá o nome que a gente dê, e de doentes porque a gente não é só doente no físico, a gente é doente no mental, no emocional e tudo, né? Então, eu me lembrei que uma senhora do Centro Espírita lá de Brasília, que eu vejo no YouTube de vez em quando, a doutora Maíse Fraga, né? Eu acho que ela fala assim, dando risada e tudo, e ela incorpora ou recebe informações de Bezerra de Menezes, né? E ela falou, pelo amor de Deus, eu estou pedindo Bezerra de Menezes, pelo menos que eu fique lá uns 400 anos, porque eu não quero. Ela fala brincando, logicamente, que cada um, ninguém sabe, né? Claro, é. Então, eu vejo assim, chegou um ponto que a gente chamaria essa perfeição, o termo espírita que seja dado, a pessoa não vai voltar mais aqui, né, para ter experiência, ela já transcendeu isso aqui, ela vai para um mundo mais evoluído, ou a minha percepção, que é uma coisa que eu não tenho a menor ideia, ficaria aqui tentando emanar luz para ver se o planeta dá o salto, né? Agora, o Espiritismo, não sei se fala isso explicitamente, mas dá a entender que é isso aí, né? Mais ou menos isso, né? Sobre essas transmigrações planetárias, porque a pergunta lá do... Me perdoe, eu esqueci o nome do senhor. Como? Hélio. Não, o senhor é Hélio, lá atrás Nilo, né? Então, a pergunta do seu Nilo lá era em relação ao espírito que chega ao estado de espírito puro, né? Hoje, se a gente for exemplificar, quem é o único espírito que a gente pode dizer que alcançou isso? É Jesus. Porque todos esses outros que a gente está falando são bons espíritos, né? Mas essa classe única, inclusive, né, que é a classe do espírito puro, a gente pode dizer é Jesus. Bom, mas será que só tem um Jesus? Só um alcançou essa condição? Não, muitos. Então, o que diz o Livro dos Espíritos? Que quando alcança essa condição, você passa a ser um co-criador com Deus, é mantenedor dos mundos e tal. Mas nessa trajetória, há uma transmigração. E a sua pergunta, então, aí sim, o seu Hélio, a pergunta, e aí? O Espiritismo fala claramente isso? Fala. A gente tem, eu vou usar um exemplo, que aliás é um livro que tem gente que
não gosta, né, polêmico, mas é um livro de Edgar Morin chamado Os Exilados da Capela. O que esse livro conta? Né? Que um determinado planeta lá da constelação do Cocheiro, chamado Capela, o planeta, estava em evolução, estava numa transição que a Terra está agora, né? Passando de um estado evolutivo para outro, né? De provas e expiações à regeneração. Aliás, era o contrário, ele está passando de primitivo para provas e expiações. E a Terra era ainda um mundo primitivo, né? Esse planeta estava na frente, estava avançado. Aí, os espíritos que habitavam lá, vou fazer um parêntese aqui da sua fala, seu Hélio, se eu diz assim, não, essa humanidade tem em qualquer lugar. Não, essa humanidade que a gente conhece tem só aqui. Agora, espírito tem no universo todo, né? Está em todo canto. Mas a humanidade, porque o que denota humano somos nós, né? Nós somos, hoje, transhumanos, mas somos, né, humanidade, é o que a gente fala. Agora, tem espírito para todo lado, até que não é humano, espírito de outra, né, conformação, né? Bom, aí esses espíritos lá de Capela, que não conseguiram alcançar a evolução planetária, ou seja, eles não foram bons o suficiente para avançar, para ir para provas e expiações, o que acontece? Com a quantidade que não alcançou. O mundo não ia oferecer condições para eles evoluírem, porque eles não alcançaram. Foram reprovados, vamos dizer, o ano letivo, fizeram a prova final, não passaram. E aí, tem que repetir o ano. Mas não dava para repetir o ano, porque o planeta mudou, não ia oferecer mais as mesmas matérias. Aí o que eles fizeram com esse pessoal todo? Mandou todo mundo para cá. Aí veio para cá. Você vê que, né, não foi só o Brasil que recebeu um monte de gente lá de Portugal, né? O mundo recebeu também lá antes disso. Aí vieram todos para cá. E eles eram aqueles que eram assassinos, eram aqueles que não alcançaram a evolução, que vieram para cá. Bom, por outro lado, foi muito bom. Por quê? Porque esses espíritos já tinham tecnologia, já tinham capacidade de construção que era infinitamente maior do que os espíritos que eram os terráqueos mesmo, né? Os que eram nativos aqui do planeta. Então ajudaram muito na evolução. Por outro lado, tiveram que ter uma intercessão para reconfigurar o perispírito. Ele era de outra matéria, precisava ser ajustado para a matéria desse planeta, né? Porque as condições de pressão, temperatura, né, atmosférica, interferem no perispírito. Ele precisava ter um compatível para começar as reencarnações aqui. Então tiveram que fazer todos esses ajustes. Aí tem alguns que reclamavam lá porque os corpos eram menores, porque os corpos lá eram maiores, e aí, enfim, adaptação. Esse livro conta tudo isso. Então o que quer dizer? Que antes de chegar a essa condição de espírito puro e de você poder ser co-criador, né? Olha só, porque um posto chegar a general, né? Co-criador com Deus, tem toda essa transição e pode ter intercâmbio, porque tem gente que vai daqui para lá, de lá para cá, né? Aí quando a gente vai falar de ET, aí pergunta quem é terráqueo aqui mesmo, né? Quem é que é o originário daqui? Se já teve essas misturas todas aí, né? De vai daqui para lá, vai de lá para cá. Então, na trajetória, tem transições, transmigrações. Mas quando alcança, não importa se for na condição de humano, na condição de outro, sei lá, outro tipo de espírito, né? Mas quando chega a essa condição, aí pronto, ele não precisa mais reencarnar. Agora, também poderia, aí eu volto, é por isso que eu falei, dá para a gente conversar sobre isso 2h30, porque também pode ser que quando chegar a essa condição, aí sim ele vá para outros mundos mais avançados e que ofereceriam condição de continuar o desenvolvimento. Aí, qual é a perfeição? A perfeição é a que a gente conhece aqui. Agora, essa é a perfeição, não? Ou será que tem a perfeição mais perfeita que a perfeição? Acho que sim. Né? Então, você falando, me lembrei, me ocorreu um pensamento assim. Nós aqui nesta sala estamos para aprender, e você é o professor. Nesse momento. Então, o espírito ele pode ter acesso a algumas informações. O aluno vai saber o que o professor sabe? Não vai.
né? Então, naquela matéria, digamos, redação, se ele soubesse que o professor sabe, ele não estaria naquela sala de aula. Uhum. Ele ia ser professor em outra sala de aula. Então, quando que há muitas moradas no reino do meu pai, né? Eu imaginei que, por que não, infinitos. Então, para cada infinito, infinitas possibilidades de evolução e aperfeiçoamento e evolução infinita. Perfeito, seu Nilo. Agora, para a gente acompanhar esse raciocínio, aí é bom assim um domingo com a garrafinha de vinho, um churrasquinho e tal. Aí a gente acompanha porque infinitos, olha que negócio, né? Começa a ficar meio louco, né? Mas eu entendi o que você falou, concordo também. Agora, aqui hoje eu falei, eu estou na persona do professor, porque eu não sou professor. Minha primeira formação, eu sou engenheiro, né? Há 38 anos eu atuo como engenheiro, e agora, mais recentemente, né, há 5 anos atrás, eu resolvi estudar psicologia. Então, eu estou 90% psicólogo, porque ainda me formo ano que vem. Então, e olha só que coisa, né? Estou saindo das ciências exatas para as ciências humanas, né? Uma transição aos 60 anos de idade. Mas, eu fico até lisonjeado, né, quando fala um professor, porque eu me sinto... É bom para mim ouvir isso, mas eu não sou professor. E um dia desse, eu estava sentado aqui. Eu comecei aqui, sentado, assistindo aula. Eu fiz a ULI toda, né, e ainda que eu venho de outras casas espíritas, né, eu sou do Rio, já fiz curso básico lá no Rio, trabalhei um tempo lá. Quando eu me mudei para cá, em função do meu trabalho, eu procurei uma casa espírita aqui que oferecesse... condições que fossem agradáveis, né? Eu me recordo que o senhor Antônio Plínio, que era o presidente da Sociedade Espírita Ramatiz, lá no Rio de Janeiro, eu liguei para ele e falei, senhor Antônio, estou morando na Bahia, o que o senhor me indica? Tem um centro aqui que o senhor me indica? Aí ele falou, olha, não vou te indicar nenhum especificamente, mas procure um centro que tenha bases abertas, que não seja ortodoxo, que tenha uma mentalidade evolutiva, né, que amplie os conceitos da nossa doutrina e tal. Eu ainda me lembro de que ele me recomendou isso. E eu fui a algumas casas espíritas aqui e frequentei durante um pequeno tempo, foi uma pequena jornada. E quando o dia que eu cheguei aqui no Harmonia, bateu, acho que foi, né, a energia bateu. Tanto que eu cheguei aqui em 2006, e comecei a fazer o curso básico aqui em 2006, não tinha ULI ainda. Em 2007, formou a ULI. Aí eu fiz o ciclo 2. Quando eu fiz o ciclo 3, já me chamaram para ser coordenador do ciclo 3. Aí eu fiz o ciclo 4, coordenando o 3. E assim foi, né, até a formatura. E de lá para cá, hoje eu não consigo respirar sem dizer que eu estou aqui Então, eu fico lisonjeado de ser chamado professor, mas eu, na verdade, estou só devolvendo aquilo que eu recebi aqui, nesse aspecto, né, no aspecto do Espiritismo. E eu tenho certeza, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tenho certeza, e é um dos propósitos do curso básico, que é a gente equalizar isso. Porque muitas pessoas que chegam aqui já estudam o Espiritismo há muito mais tempo do que a maioria dos professores que estão aqui, naquele momento. Tem pessoas que chegam aqui que são presidentes de casas espíritas, de outras casas, né? São estudantes, são pesquisadores, são estudiosos do Espiritismo há muito tempo. Aí, às vezes, a gente está falando alguma coisa aqui a respeito do Espírito, que a pessoa já sabe, a gente brinca aqui, né? Já é espírita de carteirinha, já sabe, né? Então, tem aluno aqui que sabe mais do que o professor, certamente. Agora, o papel do professor aqui está bem respaldado, porque a ULI é uma organização assim fantástica. Eu não tenho procuração para falar, mas falo porque é do coração. É muito organizado, é um negócio fantástico, é um colegiado que dirige as ações, tem um coordenador pedagógico que auxilia na montagem das aulas, nas ementas. Eu não tinha a menor ideia do que era uma ementa de aula. Aí o cara te entrega aquele roteiro bonitinho, assim, você segue isso aqui, o tema é esse. Aí fica fácil a gente montar uma aula
e explanar aquilo, tendo todo um roteiro ali, claro, para você falar sobre os temas, né? Aí, é claro, é o papel de cada um que tem que estudar. Eu vejo lá quais são os temas que eu tenho que me aprofundar. São esses. Aí eu tenho um defeito de fábrica que eu não gosto de ficar raso num tema. Eu saio procurando, né? Então, eu gosto mesmo de estudar. Aí, mas tendo ali a ementa, você é fácil, tem um caminho para seguir. Então, é até quase que uma heresia o que eu vou falar agora, né? Mas isso que eu faço hoje, vocês farão amanhã e muito mais, porque é esse o caminho, né? Eu estive aqui sentado e agora estou aqui na frente. Vocês todos amanhã vão estar aqui na frente também, dando aula para os outros que virão depois, né? Porque esse é o caminho que a ULI oferece, né? De você devolver aquilo que você ganha aqui mesmo. Então, tudo isso que eu falei, só porque o senhor falou do professor, né? Porque eu me sinto, de fato, lisonjeado de ser chamado de professor, o que eu não sou, né? Eu só estou devolvendo o que eu recebi. E a gente... tá vendo? Tinha uma pergunta lá e eu estou aqui fazendo... Boa noite, Luiz. Tudo bom? Boa noite. Da última aula, você falou aí os 3 quadrados. Os quadradinhos, ficou, né? Também a questão da singularidade não material. Não material, aqui, ó, né? O locus não material é o espaço onde habita a singularidade não material, que é o quê? O espírito, né? Que é a inteligência, o princípio inteligente do universo. Mas a gente não tem uma palavra mais apropriada, porque tudo que as definições que a gente dá sobre as coisas, elas procedem de um grupo de sensores que são materiais. Então, a gente racionaliza o nosso entendimento, né? E o nosso entendimento é material. Como é que você explica algo que não é material? Então, o melhor, né, o que mais se aproxima de uma possível realidade é chamar de singularidade não material, o espírito. E tem uma coisa assim, uma provocação, né? Essa questão da evolução. Você, mais cedo, falou que evolução no sentido de aquisição de habilidades. E aí vem evolução, aprendizado, aquisição de habilidades. Mas a evolução também tem no sentido de adaptação, de nos tornarmos aptos. Seria nos tornarmos aptos com que finalidade? Bom, a capacidade adaptativa, ela vai oferecer a condição da aquisição da habilidade. Vamos supor que nessa... Tá aí, vou pegar o meu exemplo aqui. Eu sou engenheiro eletrônico. Então, na engenharia, 1 mais 1 tem que ser 2. Alguém não concorda com isso? Né? Quando você vai estudar a mente humana, 1 mais 1 nem sempre é 2, porque passa por outras possibilidades. Né? Entre o 1 e o 2, você tem uma gama infinita de possibilidades. Então, não é só o preto e o branco. Tem um monte de tons de cinza no meio. Então, se não houver uma capacidade adaptativa para você começar a entender essa outra dimensão, esse outro universo, não há como haver aquisição de habilidade. Você não vai aprender, porque você não admite, você não se adapta. Então, a capacidade adaptativa também é uma propriedade que é inerente à evolução, né? Mas ela está, vamos dizer assim, ela está ali abaixo da aquisição, porque quando você aprende alguma coisa, quando você ganha uma habilidade, foi porque você já estava adaptado àquela situação. Vamos supor que nessa encarnação, a gente está aqui na Bahia, no Brasil, vamos supor que numa outra encarnação a gente venha, eu usei como exemplo, né, algum país da África, um lugar talvez inóspito, muito pior do que o que a nossa condição aqui oferece. Se não houver uma capacidade adaptativa para essa nova realidade, você não vai conseguir aprender com o que esse lugar tem para te ensinar, e tem para ensinar. Então, certamente, né, qualquer um de nós teria o que aprender numa situação ou num lugar desse, né? Se é que já não viemos de lá, já não passamos por lá aprendendo alguma coisa.
Então, estão ligadas, vamos dizer assim, estão ligadas. Mas o que vai reconhecer, né, o conhecimento adquirido, apreendido, é a habilidade adquirida. Certo? Convenceu ou não? Ainda que o meu propósito não é convencer, mas é te botar para pensar sobre isso e chegar à sua conclusão. Que, aliás, deixa eu contar uma historinha aqui, eu vou fugir absolutamente. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Daqui a pouco eu estou estourando a aula, né? Vou contar uma historinha aqui que, como toda boa história, começa com Era uma vez. Então, era uma vez um mundo em que a verdade era uma abóbada de vidro que revestia esse mundo. E aí as pessoas que habitavam esse mundo pensavam assim, se eu for o dono da verdade, eu vou ter um poder, né, incomensurável. E todo mundo queria buscar nessa abóbada a verdade. E aí era tanta gente subindo, pulando, tentando pegar a verdade, que um dia quebrou a verdade. E ela fragmentou sobre a terra em vários pedacinhos. E aí o que aconteceu? Todo mundo correu e cada um pegou um pedaço. E aí quem tem um pedaço da verdade, acha que tem a verdade. Mas na verdade tem um pedaço da verdade. Então, tudo aquilo que a gente fala aqui não é uma verdade. Pode apontar para uma verdade, mas é um fragmento. E esse fragmento tem que ser complementado com a verdade de cada um. Então, aí sim a gente vai chegar, vai apontar para algo maior, né? Algo mais verdadeiro. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é a minha impressão a respeito desses assuntos. É preciso que vocês entrem no que a gente está chamando de fragmento da verdade para a gente compor isso. Por isso, a construção deve ser feita por todos nós. Não é ninguém, não é nenhum facilitador que vai chegar aqui na frente e vai dizer, poxa, o que ele disse é a verdade. Não, é a minha impressão sobre isso, né? Então, não tenho a pretensão, e nenhum dos facilitadores que chegam aqui tem a intenção de estar trazendo uma verdade, né? A gente aponta para um caminho que vocês devem trilhar, né? Que devem estudar, devem procurar se esclarecer mais a respeito disso. Certo? Bom, então, vamos voltar a falar de reencarnação, ainda que a gente não fugiu muito do tema não, né? Tudo isso que a gente falou está raspando aí na reencarnação como processo educativo. Então, ó, as leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, então ó, ninguém vai pagar nada, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido em uma mesma exposição de experiência. Então, até assim, é um sinal bom para a gente abrir os olhos, né? Quando aquelas coisas repetitivas ocorrem na nossa vida, e tem coisas que são repetitivas, significa que você ainda não aprendeu o para quê daquilo na sua vida. Então, tem coisas na nossa vida que são cíclicas. Você sai daquela situação, mais na frente um pouquinho, você passa por uma situação semelhante. E aí a situação passa, mais na frente, outra vez aquela... Sabe o que é isso? É a vida dizendo para você, olha, você precisa aprender algo com isso. Muitas vezes, quando a gente passa numa situação dessa complicada, complexa, aí a gente vai orar para Deus. Aí a gente ora para Deus assim, por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Pergunta errada. Você tem que perguntar, para que eu estou passando? Porque quando eu descobri o para que, eu aprendo com aquela situação e uma vez tenha aprendido, eu não preciso mais passar por aquela situação. Aí pronto, aquela situação não acontece mais. Eu terei outras necessidades de outros aprendizados, mas aquela já foi, né? Então é o que o texto está querendo dizer para a gente. E aí, sobre o livre-arbítrio, como eu falei, às vezes abre um portal. A gente vai deixar esse portal fechado hoje para caminhar um pouco mais. Então, ó, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Só aí, essa frase já dizia, o que significa?
que ninguém tem a plenitude aqui do livre-arbítrio. Ninguém pode decidir tudo do jeito que quiser, ao seu bel prazer. É uma conquista evolutiva. Quanto mais avançado intelectualmente, moralmente, quanto mais habilidades, quanto mais complexo eu tiver em termos das minhas habilidades, da minha evolução, maior a minha capacidade de decidir, né? Maior o meu livre-arbítrio. Então, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve e o que a gente precisa de fato para aprender. Então, no livre-arbítrio, né, no estágio do instinto, o seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. Então, a gente já passou por essa fase e ainda há muito de instintivo em nós, né? É limitado, porque você não tem a capacidade, as habilidades todas plenas e completas para as suas melhores decisões. Então, exemplo, a impulsividade, a irradiação, a agressividade, hábitos repetitivos, sem o uso da consciência, do certo e do errado, né? Agora, à medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. Então, quando no slide anterior a gente falou que é uma habilidade que a gente vai conquistar, né? Você tem que galgar os degraus do aprendizado para você ter a plenitude do uso do livre-arbítrio. Bom, e a afetividade? São as experiências significativas que marcam a nossa vida. A afetividade é a base do aprendizado, porque a afetividade, a gente às vezes associa a ela aquilo que é bom, mas a afetividade é aquilo que te afeta. E aquilo que te afeta pode ser bom ou não, né? E o que te afeta te leva a uma emoção. Então, essa emoção também vai ser relacionada àquilo que te afeta, né? E as emoções nos tiram, né? A emoção nos tira do estado de controle da consciência. Ela é responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Daí, hoje, tem uma infinidade de pessoas querendo ensinar, né, a gente ter as inteligências emocionais, né, o controle da inteligência emocional, né, a ver. Então, porque, de fato, está na base ali. Porque a gente diz assim, essa pessoa não age racionalmente, age pela emoção, vai pelo agora, né? E muitas vezes a reatividade está no primeiro plano disso. Você reage a uma situação, talvez àquilo que te afete, né? Bom, a lei de causa e efeito, né, no processo da reencarnação, é preciso que a gente entenda que não é uma ação punitiva, e sim uma ação educativa, como falamos. Porque, eu não sei, quando o Espiritismo é um jovem, 160 e qualquer coisa aí, 168, né? Engenheiro falar que não sabe fazer conta de cabeça, né? 1857 para 2024, 160 e alguma coisa. É um jovem. Por quê? Tem filosofias reencarnacionistas, filosofias que falam, que estudam os corpos do perispírito, são milenares, que estão há muito tempo aí na estrada, né? Então, o Espiritismo é um menininho. A gente se apropria de muita coisa dessas outras filosofias. Uma coisa que a gente se apropriou e que não usa bem é a gente falar do karma. Toda hora a gente fala, não, porque é o meu karma, é não sei o quê, né? Já ouviram pessoas falando assim? Só que o karma lá para outra filosofia, né, para os hindus, tem uma outra conotação, né? Mas a gente coloca isso dizendo assim, porque se é o meu karma, então eu tenho que passar, eu tenho que pagar por isso que eu fiz errado. E aí pronto, a gente traz a ideia de que a ação
dessa lei de causa e efeito é sempre punitiva, e não é. Ela é educativa. Seu Nilo, tem uma pergunta aqui primeiro, depois o microfone vai para o senhor, né? Deixa... É aquela parte, aquele slide anterior, Luiz, onde fala de livre-arbítrio e depois você falou sobre emoções. Eu fiquei confuso. Uhum. O livre-arbítrio passa por você desenvolver a capacidade de fazer, não que você quer, mas que você deve fazer. Sim. E então, aí, foi o anterior a esse ainda, né? Aqui. E aí vem a questão das emoções. E aí eu fiquei com o entendimento, pode estar errado, de que nós somos mais controlados por emoções do que deveríamos ser. E desenvolver o livre-arbítrio passa por um refinamento das emoções? Seria isso? Também. Porque aí, acho que 4 ou 5 slides atrás, né, fala que o livre-arbítrio não é uma concessão livre, né? Não é assim, todo mundo tem o livre-arbítrio na condição que tiver de decidir o que quiser. É uma impressão que a gente tem, né, que está no imaginário popular, vamos dizer assim. Não é assim. Então, o livre-arbítrio, ele é conquistado. A plenitude dele, vamos dizer assim, é conquistado. Você precisa melhorar todos os seus aspectos, inclusive os emocionais, porque quando você decide tudo, aí o slide da afetividade da emoção, ele quer dizer que você reage emocionalmente àquilo que te afeta. Algo que te afete, positivo ou negativamente, faz com que você reaja com uma determinada emoção. Pode ser de amor, se for um afeto bom, pode ser de ódio, se for um afeto não tão bom. Então, quando você não mantém, quando não estabiliza, né, não equaliza, melhor a palavra, não equaliza a sua razão e a sua emoção, certamente você vai estar reagindo àquilo que te afeta e você não tem o equilíbrio adequado para usar o seu livre-arbítrio. Então, é uma dimensão também da qual a gente precisa se melhorar. Então, aí o exemplo que eu dei, né, que hoje tem um monte de escolas aí falando sobre as inteligências emocionais, né, aprender ao controle das emoções. Tem um monte de escola falando sobre isso. E, de fato, a gente precisa melhorar isso, porque senão a gente vai estar só reagindo ao que a vida está oferecendo, né? E para você decidir com clareza, você precisa ter conquistado a capacidade de decisão, que passa por tudo isso, pelo controle das emoções e vai por aí, né? Então, quanto mais evoluído, mais habilidades você tiver em todos os sentidos, inclusive a habilidade de saber controlar as suas emoções, você vai decidir melhor você vai usar melhor o seu livre-arbítrio. Então, é mais ou menos isso. Melhorou, né? Pois não. Então, esse mesmo slide para trás, onde existe um trecho que fala que o espírito, na impulsividade, está agindo sem a consciência do certo e errado, né? Mas, por outro lado, não há punição, porque o espírito não pode ser punido por uma coisa que ele não sabe. Se ele não sabe o que é certo e errado, ele não pode ser punido, mas então não haveria certo e errado. Então, por que eu coloquei o certo e errado se ele não existe? Na prática, eu faço o melhor de mim, e o melhor de mim não é certo, é o meu melhor. E aí eu estou meio confuso, parecendo que há uma contradição entre não punir e haver certo e errado. Seu Nilo, as suas perguntas são fantásticas. Eu volto a falar, eu vou reivindicar a coordenação geral, que a gente passe a ter aulas de 6 horas. Porque... Faixa preta, né? Porque não dá para a gente falar sobre isso nesse tempinho. Olha só, já são
Eu tenho que entregar a aula, aliás, eu vou me esconder aqui, porque a coordenadora falou que queria que eu entregasse a aula 9h10, são 9h09. Então, o senhor me faz, a essa altura do campeonato, o senhor me faz uma pergunta dessa, que eu queria falar aqui, mas o senhor tem toda a razão. Agora, a gente vai falar sobre isso lá no ciclo 9. Porque, o senhor tem toda a razão, o certo e errado é só uma forma de pensar. E se Deus quisesse, olha só que audácia minha agora, se Deus quisesse que eu fizesse tudo certo, Ele teria me criado perfeito. Como Ele não me criou perfeito, Ele abriu a possibilidade de eu errar. E se eu erro porque eu não sei, eu vou ser culpado de quê? Ou vou ser penalizado por quê? Não vou. Então, o senhor tem toda a razão, mas não dá para a gente abrir essa discussão agora, porque a gente vai entrar aí pela madrugada, né, na empolgação, no mínimo vai entrar pela madrugada, não vai dar tempo. A gente vai deixar para discutir isso lá no ciclo 9. Então, eu sou o coordenador do ciclo 9. Quando a gente estiver lá, eu prometo para o senhor que a gente vai abrir essa discussão aí. Mas o senhor tem razão, esse certo e errado aí é puramente relativo, né? Sexta-feira 13, né? Não dá nem para pensar, é a segunda vez que eu falo em vinho hoje, né? Pois é, né? Cabuloso um negócio desse. Por que não uma coisa boa? Mas é porque a gente, no imaginário popular, a gente imagina que esse errado te leva a uma coisa ruim, que você vai ter que passar por uma coisa ruim, porque você fez errado lá atrás. Você não sabia fazer certo. Eu falei que eu não ia falar sobre isso, tá vendo? Eu já fico falando. Sabe como é que a gente fala isso, seu Nilo? Que isso é um protocolo mental, um protocolo. Mas existem outros protocolos. Então, esse que a gente chama da causa e efeito, né? E para esse existe um outro protocolo, que é análogo, que é o da complementariedade. Porque se eu entender agora que aquilo que eu fiz lá atrás foi o melhor que eu pude fazer, primeiro, eu não tenho culpa de nada. Segundo, que se não tem certo e errado, porque se era o melhor que eu podia fazer, era o certo. Por que é o errado? Era o certo. E se era o certo, eu agora tenho que passar por alguma coisa para repor aquilo que eu fiz? De forma alguma. Então, não tem efeito nenhum para essa causa, que era uma causa a melhor que eu sabia. Então, enfim, a sua proposta, sua pergunta, leva a gente aí para tomar pelo menos 2 garrafas de bom vinho, né, discutindo sobre isso, mas não dá em 2 horas, não dá, tem que ser mais tempo. Mas eu estou brincando do vinho, mas teremos tempo para falar sobre isso, não dá tempo hoje. Mas o senhor tem razão, certo e errado é absolutamente relativo. Bom, então avançar um pouco mais aqui, porque eu estou nos meus últimos minutos, eu só vi isso agora. Entraria numa outra discussão boa, que é das predisposições, né? A predisposição é aquilo que você já traz para que você desenvolva algo que está predisposto àquilo. Então, toda situação mal resolvida é revivida. Vai voltar, porque está mal resolvido, você precisa resolver direito, né? No planejamento reencarnatório, a gente vai passar bem rápido, porque isso aí eu trouxe só para dar a dica da próxima semana, que é o que vocês vão ver na próxima semana com mais clareza, né, com mais profundidade. Sobre as provas e expiações, a gente já falou também, que são necessárias na nossa programação, porque as provas são aquelas situações que a gente vai mostrar que aprendeu. E as expiações nos propulsionam para algo melhor. Então, as provas são, elas podem estar na nossa vida, mas da programação, vamos dizer assim, mas pode não acontecer, porque se você mostrar que aprendeu, não precisa passar pela prova. Agora, a expiação não, ela é obrigatória, ela vai ter, porque ela é um trampolim para você crescer, é uma situação que vai te mover a estar melhor. Aí a gente chega para esse ciclo aqui, ó. Então, a evolução do princípio inteligente, ela vai se dar assim, ó, a criação do espírito por Deus, a vida, aí a reencarnação, né, a vida de relação na Terra, curva ABC, você nasce, cresce e morre, aí o corpo morre, o espírito reencarna, né, então a morte do corpo físico,
aí você volta ao plano espiritual, aí a gente vai chamar lá que é o período da erraticidade. Aí, bom, vamos agora perguntar, esse espírito necessita de um novo ciclo de aprendizado, né? Ele tem que voltar à matéria para ele aprender de novo? Bom, se sim, né? Se ele precisa de fazer isso, aí a reencarnação. Então ele reencarna para tornar a aprender, porque isso é um ciclo de aprendizado. Ele volta para que ele aprenda em outras dimensões aquilo que ele não aprendeu e para afinar aquilo que ele talvez tenha passado, mas não aprendeu. Então ele precisa aprender. Bom, aí se acontece isso, ele volta para a vida de relação na Terra e ele completa o ciclo. Agora, vai chegar um ponto, né? E aí lá, provavelmente, quando a gente tiver com o espírito puro, né? Se tornado espírito puro, que a resposta pode ser, ele não precisa mais de reencarnação, ele já alcançou, né? Já se liberou de todas as vicissitudes, né? Já alcançou o máximo da evolução possível na nossa matéria. Então, esse espírito continua a evolução no plano espiritual em outros mundos, né? A gente abriu essa hipótese, ou na construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus. Então, esse é o ciclo do aprendizado, do qual a reencarnação vai oferecer para nós, espíritos, né? Nos reeducarmos em relação às nossas relações. Bom, o fato é que somos hoje o melhor resultado de todas da nossa história. Ou seja, esse personagem é a melhor expressão do espírito que eu sou. Aí, agora menos, mas houve uma época que as meninas ficavam pensando assim, na encarnação passada eu fui uma princesa, e os meninos ficavam, na encarnação passada eu fui um príncipe. Não queiram saber, porque pode ser que vocês se deparem que na encarnação anterior a gente não foi nem o príncipe nem a princesa, a gente foi o vilão. Porque se essa é a melhor expressão do espírito que nós somos, significa que hoje nós somos muito melhores do que éramos antes, né? Então, certamente não fomos o príncipe e a princesa nesse sentido, né? De ser os belos e as belas. Então, para finalizar, porque quando a equipe vem para esse lado aqui, é a hora de entregar o microfone, né? A Marie já está caminhando ali assim, então é a hora de entregar o microfone. Para finalizar, eu quero falar aquela coisa mais importante para vocês, a mais importante de tudo, que é aquela coisa que eu falo sempre no final da aula, que é o quê? Não acreditem em nada que eu falei para vocês. Não acreditem. Sabe por que eu não quero que acreditem? Para vocês não ficarem com a minha impressão. Quero que vocês vão lá, ó. A aula de hoje está pautada no livro de vocês, que é o livro Conhecendo o Espiritismo, lá no capítulo 7, né? Vai estar a maior parte desses textos que a gente trouxe, está lá. Vai estar também no Reencarnação, Processo Educativo, que também é um livro de Adenauer Novaes. Muitos dos textos que a gente trouxe aqui estavam referenciados lá sobre esse livro. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, que eu recomendo que quem está querendo estudar o Espiritismo precisa ler o Livro dos Espíritos, né? Então, está lá isso que a gente falou. E no livro Ação e Reação, de André Luiz. Então, não fiquem com a minha impressão sobre o tema, né? Vão vocês mergulhar na literatura e fazer com que a experiência de vocês traga as respostas que o espírito que somos precisa ter a respeito desse tema. Bom, muito obrigado por hoje, mais uma vez. Eu não sei se eu acho que eu estou, né, em outro encontro com vocês, mas de qualquer maneira nos veremos. Se eu não estiver em outra aula aqui, a gente vai se ver aí pelos corredores da ULE, nos outros ciclos todos, até a conclusão a gente vai se ver muito ainda. Então, boa noite a todos, muito obrigado.